Olá! Hoje vamos falar de Brasil e Chile, um jogo muito estressante. Vamos abordar esse tema. A primeira coisa, que nós devemos ter um pouco de tolerância, porque a Copa do Brasil é uma maratona. Estamos falando de um país enorme, onde as cidades são muito distantes da onde a seleção brasileira está instalada. Os Estados Unidos já reclamaram que nesta Copa eles já andaram 15 mil quilômetros. Então, um jogador de futebol é como um relógio suíço. Ele funciona com um mecanismo muito apurado. Qualquer estresse, qualquer fragmento de cansaço, qualquer chateação emperra esse mecanismo suíço. Então, quando há um estresse físico, inclusive, por esses deslocamentos, mais o dia de folga, que eles têm que cada um ir para a sua cidade e depois no dia seguinte retornar, é óbvio que esse mecanismo suíço já não está em 90%. Eu já nem te digo 100%, porque 100% ninguém está, é perfeição e ela não existe. Então, esta condição já tira um pouco do desempenho. É o estresse físico. Um outro tipo de estresse é então aquele manifestado pelos próprios pensamentos disfuncionais que cada jogador tem. A motivação, ela é uma necessidade interna de cada jogador. Se cada jogador tem uma lista de necessidades internas ricas, a motivação dele vai ser também rica. Se tem algum jogador que tem uma necessidade muito pequena, ou mesmo que não tenha necessidade nenhuma, ele fica carente na sua motivação. Técnico nenhum motiva jogador que não tenha sua própria luz, que não tenha sua própria necessidade. Vou te dar um exemplo prático. O goleiro Júlio César é um jogador que tem a necessidade de redimir-se, porque ele acha que falhou na última Copa do Mundo. Eu acho que ele não falhou, mas assim ele acha. Ele é uma personalidade perfeccionista. Então, o Felipão não precisa motivar um jogador que já tem sua própria motivação. É um trabalho facilitador para o técnico. Entretanto, a motivação, ela precisa de uma fluidez, de energia. E muitas vezes os nossos pensamentos disfuncionais tamponam, paralisam, estancam essa energia. Então, eu quero agir, eu até tenho boa intenção, mas eu não consigo, porque a ansiedade toma conta de mim e paralisa a energia da minha vontade. O que faz, então, os componentes, os técnicos, de modo geral? Eles buscam a motivação acelerando o sistema nervoso do jogador. Essas atitudes de gritos, vamos lá, pra cima, ou o hino, ouvir o do Ipiranga, mais plácida, isso tudo não é motivação. Isto a gente chama de fatos que aceleram o nosso sistema nervoso. É uma aceleração do meu físico. Eu fico com o meu físico ativo para jogar. Só que isto não significa que eu esteja motivado. Agora, se o menino tem um pensamento disfuncional que já o estressa, então quando ele é tocado, quando ele é empurrado, quando ele canta o hino exaltado, ele piora. Porque se o sistema nervoso dele já está ativado, ele vai se ativar mais ainda. E aí ele não consegue jogar. Eu vou te dar um exemplo prático da forma mais simples que eu imaginei. Este copo representa o Thiago Silva. E este copo representa o Neymar. Você vê que o copo do Neymar é maior, porque ele tem mais talento inato, ele tem mais técnica, ele tem mais capacidade como desportista. Não que este não tenha, mas este tem mais. Agora vamos imaginar que dentro do corpo dos dois entre ansiedade. E vamos pegar o Thiago Silva e pegar quase
quase 250 ml de água, representando a ansiedade, e jogar para dentro do corpo do Thiago Silva. À medida que a ansiedade vai entrando, vai tamponando o seu desempenho, porque ansiedade e desempenho não caminham juntas. Quando todo o conteúdo de ansiedade entrar nesse corpo, por ele ter uma capacidade menor, a ansiedade toma conta do corpo dele inteiro. E neste caso, ele fica sem recursos para bater um pênalti. E tenho certeza absoluta que naquele exato momento ele pensou: e se eu errar? Isso criou uma ansiedade tão grande nele que tamponou todo o corpo dele de ansiedade. E ele ficou sem recursos para bater o pênalti. Uma coisa interessante é que ele teve a decência de falar. Pelo menos ele não comprometeu o time. Vamos pegar agora um caso como o Neymar, de talento puro, de bom desempenho. A mesma quantidade de água que tinha para o Thiago Silva vai ser usada agora neste copo representando o Neymar. À medida que a ansiedade vai subindo, ela preenche parte do corpo, mas ainda fica um pequeno espaço sem ansiedade. E é com este pequeno espaço sem ansiedade que ele vai bater o pênalti e converter. Porque apesar de todo o sofrimento e de todo o estresse, ele ainda tem recursos, porque os recursos dele são muitos. Então, ele ainda consegue jogar alguma coisa. Uma das coisas que mais preenche o corpo do Neymar com ansiedade, com estresse, com raiva, é quando ele é muito marcado e não consegue jogar. O Neymar torna-se intolerante, por isso que ele tem estresse e talvez por isso aquele choro muito grande no final da partida, porque o Neymar não admite não jogar, ele quer jogar, ele quer fazer, e quando ele está muito marcado, ele se esforça triplamente nessa função, e é evidente que depois de um jogo normal e mais uma prorrogação de 30 minutos, ele não tem mais físico para tanto esforço. Ainda assim, como ele tem muitos recursos, ele bate bem o pênalti. Eu acredito que o Júlio César, apesar de estar se cobrando alto demais, apesar de ser muito perfeccionista e de querer se redimir, ele ainda tem também, mesmo com muito estresse e com muita ansiedade, ele ainda tem também, pela experiência, por já ter feito outras Copas, pela idade, ele ainda sobram recursos para que ele possa se defender mesmo estressado. Ocorre que vamos imaginar um jogador, este já não é mais, pode ser o Thiago Silva. Imagine então que um jogador preenchido de ansiedade vá ainda assistir um vídeo motivacional que vai mexer mais ainda com esse sistema nervoso. E mexe como? O vídeo motivacional que foi dado para os elementos da seleção contra o Chile, ele iniciava com imagens muito difíceis de não serem sentidas. Os deslizamentos de terras, inclusive com algumas declarações de crianças dizendo que ficaram aterradas e que perderam pai e mãe. Ora, isto é complicado. Pega dentro desse grupo um menino que não tenha pai mais, por exemplo. Essas cenas vão tocá-lo. Então, é complicado você trazer esse conteúdo. E além desse conteúdo, também tinha uma ativação muito grande, incentivo muito grande, inclusive um rapaz no estádio: vai Brasil, vai seleção. Agora você imagina, se o menino já está estressado desse jeito, o que vai acontecer? Ele entra em pânico, ele não suporta mais essa ativação. Eles precisam de um trabalho
contrário. Então não é mais motivar, isso já está sobrando, está excessivo. Eles precisam desmotivar, atingir uma sensação mais confortável, é tirar a ansiedade do corpo. Um vídeo que eu colocaria à noite para eles assistirem era uma boa comédia, para rirem, para desestressarem, para esquecerem das suas próprias cobranças. É muito difícil falar quais são os pensamentos disfuncionais que cada jogador tem, porque se eu não converso com ele, se eu não sei o conteúdo interno dele, como eu posso adivinhar? Então todas as críticas, todas as análises que fazem, elas são hipotéticas, elas não são reais, porque elas não têm conteúdo real. Não adianta eu ser um especialista da área de psicologia, fazer uma análise de todos os meninos e não saber se a minha análise bate com o que realmente pensa o jogador. Eu não tenho, então, não sai nos jornais declarações de todo mundo. Eu bem que busco, mas não sai. Então, das que eu tenho é o Neymar, quando ele diz que foi o jogo mais difícil da vida dele. Isto mostra, então, que ele estava num estresse muito grande, possivelmente porque ele se torna intolerante quando muito marcado. Ele podia, inclusive, trabalhar um pouquinho essa intolerância, diminuir um pouquinho. O Thiago Silva, que tenho certeza que pesou demais na hora de bater o pênalti, porque ele pediu para não bater, e ele com certeza tem medo de errar. E com certeza ele pensou, e se eu errar? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O Hulk também tem medo de errar, porque também ele já declarou que você pode errar no treino para não errar no dia do jogo. Isto é impossível, ninguém acerta 100%, não existe ninguém perfeito. E também trabalharia exatamente o perfeccionismo do Júlio César, que está se cobrando essa redenção, está buscando 100% de rendimento, quando que nenhum jogador do mundo consegue 100%. E todos os jogadores do mundo erram em algum momento, e você não pode se cobrar por aquilo que é normal. Muitas vezes os técnicos cobram equivocadamente de que o jogador não pode errar. Isso é uma balela, já falei em outros vídeos. Errar é inerente ao ser humano. Em algum momento você erra. Mas se você quer ser perfeito, eu vou te dar uma questão para você pensar. Se todo atacante acerta 100%, subentende-se que todo goleiro também defenda 100%. Se os dois acertam em 100%, como fica esse jogo? Não sei. Será que dá? Sônia Romão, Psicocanal, e a gente se vê na próxima.